A paz do Senhor Jesus, minhas queridas. Tudo bem com vocês? Mulheres transformadas aqui deste Instagram. Eu quero já desejar para você um dia abençoado, um dia que Deus nos revelou, porque esse dia foi deixado para que nós estivéssemos aqui na presença dele, falando sobre a palavra dele. Eu já quero iniciar esse vídeo falando sobre espírito de ousadia. Deus, ele nos chama para ter ousadia, mas é uma ousadia de fé, para ter fé, para confiar, para esperar no Senhor. Quantos de nós vivemos hoje no mundo ansiosos, preocupados, e deixamos de confiar naquele que tem grandes promessas para as nossas vidas, que deu seu único filho para que nós possamos ganhar a vida eterna, a nossa salvação. Em quem você tem confiado? Você tem confiado nas suas próprias forças, nas suas próprias mãos, ou você tem descansado no Senhor? Nós estamos tendo um momento único nas nossas vidas para render graças a Deus por eu e você estar respirando. Você já parou para agradecer hoje ao dia, ao momento, à sua respiração? Eu sempre falo isso aqui, porque nós somos mulheres transformadas. Nós estamos num momento de transformação. E nós almejamos uma vida transformada com Deus, com o espírito de ousadia para ter fé, para confiar naquele que pode todas as coisas. A sua confiança está em quem? Eu quero te levar lá naquele momento que Abraão, você sabe da história de Abraão e Sara, que Deus disse que eles seriam chamados para chamar multidões, que eles iriam multiplicar pessoas, filhos. E num determinado momento, Sara recebeu a promessa de Deus que ela iria gerar um filho, Isaac. Depois de muitos anos, na sua velhice, Deus profetizou Isaac, prometeu Isaac para Sara e Abraão, que ele iria ser um homem de multidões, de muitos filhos, queria multiplicar a sua descendência. Eu quero te dizer que não é fácil quando nós recebemos uma promessa de Deus e ela demora. Eu sei que não é fácil. Você está passando por algum momento que eu não sei qual é o seu momento, mas eu estou aqui para te dizer que Abraão, na sua velhice, Sara, na sua velhice, gerou Isaac. E quando Isaac já estava numa certa idade, Deus revelou a Abraão dizendo: tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Frisa bem essa palavra. Sacrifique-o. Deus, após ter dado a promessa, profetizado na vida de Sara e de Abraão, que eles teriam um filho, Deus reaparece pedindo o seu filho, seu único filho. O que Deus tem te pedido hoje? O que Deus tem te pedido hoje? Espírito de ousadia? Para ter fé de Abraão? Para confiar naquilo que Deus havia lhe falado? Mas se eu serei, a minha descendência aumentará como um grão de areia no mar? Como eu vou sacrificar o meu único filho? E assim Abraão obedeceu, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E Abraão assim o fez, obedeceu ao Senhor dos exércitos e foi
até onde Deus o mandou, sacrificando o seu filho. No decorrer do caminho, Abraão foi ali andando e confiando no Senhor. Mas eu fico imaginando qual foi os pensamentos de Abraão até aquele momento. O que Abraão estava pensando naquele momento? Aí Deus pede algo para ti e você fica pensando: o que Deus tem nisso tudo? Ou melhor, às vezes você está passando por uma situação e você tem perguntado para Deus: o qual motivo Deus tem deixado eu passar por tudo isso? Mas eu quero te dizer, minha querida, que o espírito de ousadia precisa pairar sobre a tua vida, assim como foi na vida de Abraão. Ele não duvidou, ele não hesitou em obedecer aquilo que Deus estava mandando ele fazer, mesmo em meio às circunstâncias. Às vezes nós passamos por situações que nós achamos que nós não vamos conseguir. Mas Deus hoje tem falado comigo, através desta palavra, que Deus ele chega no último momento. Abraão subiu aquele monte, preparou, fez todo o procedimento que com certeza ele estava ciente que ele teria que sacrificar o seu filho. Você se imagina numa situação desta? Às vezes tem alguém que está passando por uma situação parecida, que tem que confiar no Senhor. Não existe outra situação. Quantas de nós, mulheres transformadas, temos passado por esse momento de sacrificar? Participado de momentos únicos que não vão voltar. Deus ele nos chama hoje para ter espírito de ousadia, para confiar, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo quando nós olhamos para um lado, para outro e só tem vale de ossos secos. Mas nós precisamos confiar, ter a fé de Abraão, que no último momento, quando ele já estava para sacrificar o seu filho, Deus o chamou e disse: ei, não faça nada com seu filho. E quando ele olhou para o lado, existia um carneiro para ser sacrificado no lugar do seu filho. Gente, eu fico imaginando qual foi o pensamento de Abraão naquele momento, naquele último segundo. Quando ele olhou para o lado, estava ali reservado o cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu filho, glorificando a Deus sobre esse momento. Vamos também mais à frente, onde a Liana, que Deus tinha cerrado a madre. E para ajudar, ela tinha uma rival que se chamava Penina. E ela queria um filho. Ela desejava um filho. Ela desejava muito, com o seu coração grato, ela desejava um filho. E ela teve esse espírito de ousadia. Mesmo Penina se levantando contra ela, dando risada dela, falando: olha, eu tenho 10 filhos e você não tem nenhum. Eu posso dar 10 filhos ao meu marido e você não pode dar nenhum para ele. O que a Ana fez? Em nenhum momento ela hesitou em subir ao templo e ir orar. Mesmo diante de Deus, ela não tinha mais palavras e o profeta Eli ainda falou que ela estava embriagada. Quantas das vezes você está passando por situações e você vai aos pés de Jesus, quando você sai do teu quarto, depois de uma oração fervorosa, as pessoas falam: para que você está fazendo isso? Já não resta mais o que fazer, para de orar, para de ficar tentando algo. Às vezes no casamento, às vezes é com filhos, e as pessoas não acreditam mais. Acham que tudo acabou, que não existe mais o que fazer. Mas assim como Abraão confiou em Deus que ele ia prover, naquele último momento, ele confiou em Deus, que se era da vontade de Deus, Deus ia fazer algo. Ana também aconteceu a mesma coisa. Quantas de nós precisamos ter fé, ousadia para ter fé, para confiar, para entregar na mão do Senhor, porque Ele tudo pode fazer. Eu e você não podemos. E Ana
orando a Deus ali, Eli falou, né, que ela estava embriagada. Porque ela não tinha mais como falar, ela só estava movendo seus lábios. Mas existia uma oração. E esta oração Deus ouviu. E ela saiu com a tua bênção. Porque ela confiou, ela teve um espírito de ousadia para confiar que aquele que pode todas as coisas iria dar o filho a ela. Quantas de nós deixamos de orar, deixamos de confiar para ficar preocupadas e ansiosas? Deixar de confiar naquele que pode todas as coisas. E no dia de hoje, Deus te convida, minha amada, confie no Senhor. Espírito de ousadia eu coloco sobre ti nesse dia, nesse momento que você está vendo essa mensagem. Mais à frente, Jesus se deparou com Pedro, Simão Pedro, que havia jogado as suas redes a noite toda e não havia pecado nada. Não havia pescado nada. E aí Deus disse para ele, vai lá no fundo e jogue as redes. E ele disse, sobre tua palavra eu irei lançar a rede. Fez como Jesus disse. Ele lançou a rede. E a rede ficou tão pesada, mas tão pesada de peixes, que ele precisou de ajuda para tirar da água. Tão grande foi a bênção. O que você tem buscado, minha querida? É uma bênção grandiosa? É uma bênção maravilhosa? É uma bênção grande? Então, vá sobre a palavra de Deus. Lance a tua rede novamente. Comece as orações. Comece o jejum novamente. Comece a lançar profecias de bênção sobre a tua família. E espere o que Deus vai fazer. Porque não é na tua força, é na força de Deus. Porque Deus ele vai à frente da sua vida para fazer aquilo que você não pode fazer. Quando Abraão confiou, Deus mandou o cordeiro. Quando Abraão fez o que Deus mandou ele fazer, da forma que ele mandou ele fazer, ele foi naquele espírito de ousadia. Se Deus mandou, eu vou fazer, confiando. Quem é de nós que podemos confiar assim em Deus? Não hesitando em fazer aquilo que Deus está pedindo. Se Deus mandou orar, ore. Se Deus mandou se calar, se cale. Se Deus mandou confiar, confie. Se Deus mandou esperar, espere. Porque Ele vai chegar no último momento. Ana recebeu a tua bênção e foi para casa gerando um filho. Simão Pedro jogou a rede aonde Jesus tinha dito e as redes vieram tão cheias que mal ele conseguia tirar do mar. E você? Tem confiado? Tem jogado a tua rede naquele lugar que Deus tem mandado? Você tem obedecido às palavras de Deus da forma que Ele tem te falado? Se você ainda não está fazendo isso, comece a fazer. Comece a lançar a tua rede. Começa a ir com a tua bênção para casa, gerando um filho. Comece a esperar pelo Cordeiro, porque Deus ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Mesmo que você esteja passando pelo vale dos ossos secos. Que você olha para cá e para cá, para a esquerda, para a direita. Sabe quando Deus chega naquele momento certo? Hoje Ele está te dando esse espírito de ousadia. Então apenas creia que naquele momento Deus vai chegar com a tua bênção. E eu quero já agradecer esse momento que você está aqui e te desejar um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. Deus abençoe e até a próxima.